Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos falar sobre região Nordeste. Na verdade, vamos continuar falando sobre a região Nordeste. Na última aula nós falamos sobre aspectos naturais. Se você não viu, vai lá. Vou deixar o link aqui para você, clica ali no link e acessa esse vídeo, assiste lá a aula que ficou espetacular, a aula sobre aspectos naturais da região Nordeste. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos históricos e a ocupação da região Nordeste. Então fica ligadinho, presta bastante atenção, pega o caderno aí para anotar tudo e não deixe de deixar aquele like aí pra gente, tá show? Vamos pra aula. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar esse sininho aqui embaixo para você sempre estar sendo notificado, sempre estar sendo avisado dos novos conteúdos que nós vamos estar produzindo e liberando gratuitamente aqui no canal. Perfeito? Beleza, então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos continuar falando da região Nordeste e a gente sempre relembra aquelas características gerais da região Nordeste. Então vamos falar um pouquinho dela? Bem, a região Nordeste, composta por 9 estados, é a região que mais tem estados no Brasil, das 5 grandes macro-regiões feitas pela divisão do IBGE, certo? Apresenta uma grande variedade de características naturais, não só naturais, gente, mas sociais, né? Uma grande diversidade cultural muito bacana na região Nordeste. O Nordeste é uma das regiões mais fascinantes que nós temos no Brasil. Possui 4 sub-regiões, já deixamos claro aqui as 4 sub-regiões, falei na aula passada. As 4 sub-regiões são a Zona da Mata, mais a leste, o Agreste, essa faixazinha em vermelho, em laranja, o Sertão Nordestino, tão famoso, tão conhecido por seus problemas e suas belezas, e também o Meio Norte, que é a região mais a oeste do Nordeste, a região mais ocidental do Nordeste. Então a gente tem aqui as 4 sub-regiões. Essas sub-regiões elas foram feitas, foram criadas exatamente pela diversidade de paisagens naturais e características gerais da região Nordeste, que é muito diversificada. Além disso, foi a região pioneira da colonização. Nós vamos falar disso hoje no processo de ocupação e colonização da região Nordeste, né? Com presença de clima semiárido, certo? E muito importante, né? Você tem as 3 grandes cidades do Nordeste, são Fortaleza, Recife e Salvador, capital da Bahia. Tranquilinho? Então, quando a gente entra nesse processo de ocupação da região Nordeste, esse processo histórico da região Nordeste, ao longo dos 2 primeiros séculos do Brasil, né, do processo de ocupação, o Nordeste é, sem sombra de dúvida, a região mais importante que nós vamos ter. Por que vai ser a região mais importante? Pensa comigo. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, chegaram no Nordeste, aonde hoje nós chamamos de Porto Seguro, é a região da cidade de Porto Seguro, destino muito conhecido aí por turistas que querem ir passar um verão no Nordeste. Cidade de Porto Seguro, cidade muito bonita, certo? É considerado o ponto mais antigo, porque foi ali que chegaram os portugueses, lá em 1500. A primeira atividade econômica desenvolvida aqui foi o extrativismo vegetal, em específico de uma madeira, de uma árvore chamada pau-brasil, que inclusive dá origem ao nome do nosso país. O pau-brasil ele era muito utilizado tanto pelos indígenas quanto pelos portugueses. Só que a extração pelos indígenas era uma extração muito mais simples e mais singela. Era muitas vezes utilizada para algum tipo de arma, um arco e flecha, uma lança, para canoas às vezes, e para outros tipos, né, de utensílios que eram feitos, né, com a madeira do pau-brasil. Já para os portugueses, eles utilizavam muito para pintura, para tingir tecidos, já que a madeira apresentava um tom, uma tonalidade mais avermelhada, soltava um pigmento avermelhado que era interessante para essa atividade, né, para tingir os tecidos da Europa, já que o vermelho era uma cor muito complicada de ser encontrada.
certo? Então tem essa grande questão. A extração do pau-brasil, ela foi feita principalmente com mão de obra indígena. E aí você pensa, pô, o índio contribuiu, foi tudo legal? Foi da seguinte forma. Os indígenas, eles extraíam o pau-brasil, trabalhavam para os europeus que estavam colonizando, em troca eles recebiam coisas que para eles eram novidades, como espelhos, colares de contas, de algumas coisas que para eles era algo incomum, né? E isso chamava-se escambo. Escambo é exatamente essa troca de produtos, né, que foi feita dos europeus com os indígenas. Esse escambo, essa troca, ficou muito conhecido nesse período. Além disso, já mais para metade do século XVI, depois da colonização, você vai começar a perceber também um potencial no Brasil, os europeus vão começar a perceber um potencial para a produção de determinadas culturas, em especial a cana-de-açúcar. A produção de açúcar na Europa, principalmente produzindo cana-de-açúcar, é inviável por conta do clima. Então, a cana-de-açúcar é sempre produzida em locais mais quentes. E a região Nordeste, principalmente o litoral, era muito propício para essa produção. Então começa a existir uma produção cada vez maior de cana-de-açúcar. Muitos engenhos de açúcar vão se tornar lugares extremamente importantes, né? E importante também vai ser essa atividade econômica, que vai se tornar a principal atividade econômica, não do Nordeste, mas do país inteiro, certo? O Brasil, nessa época, colônia brasileira, no caso, ela vai ser movida pela produção de açúcar, que vai ser, nessa época, neste momento, a principal atividade econômica da colônia. Tudo bem? Perfeito. Entrando já no século XVII, vai começar a ocorrer uma ocupação do interior do Nordeste, principalmente. Não só do Nordeste, mas em outras regiões também. Mas ocorre a ocupação do interior do Nordeste. O que vai acontecer? Ah, Rafael, mas como que eu vou ocupar o interior? E por que eu vou fazer isso? Primeiro, para expandir, pessoas buscando novas terras para produzir, buscando riquezas, mas a atividade que mais contribuiu para essa ocupação do interior da região Nordeste foi a agropecuária, a pecuária especificamente, né? A pecuária extensiva, onde o gado é criado solto, onde tem lá as pessoas que estão lá tocando o rebanho, eles começam a ocupar novas áreas para o interior, e a pecuária começa a expandir para esse interior do Nordeste, certo? Então, essas atividades, esses animais, eles não eram criados simplesmente por criar, eram criados principalmente para atender as necessidades que tinham os engenhos de açúcar. Então eram criados bois, né, outros animais para poder atender essa necessidade. Então você tinha essa condição. Aí, mais para frente, já no final do século XVII, vai começar uma decadência da produção de açúcar no Brasil, principalmente no Nordeste. Por que isso? Por dois motivos em especial. Primeiro, devido aos trâmites comerciais que estavam ocorrendo no mundo na época, e segundo, pela concorrência com a região das Antilhas, certo? Que era uma região que também começava a produzir e se tornou muito mais atrativa do que a região Nordeste. Então começa a ser produzido, né, cana-de-açúcar na região das ilhas, nas Ilhas das Antilhas, né, que é uma região, né, de produção aqui na América Central, ok? Então se torna algo complicado, o Nordeste para de produzir tanta cana quanto produzia antes. Então começa a existir essa decadência. O Brasil, obviamente, vai buscar outro tipo de atividade para suprir essa condição nesse momento. E aí o que vai acontecer? Lá no século XVIII vai ocorrer um povoamento do agreste, principalmente. Rafael, como assim? Você já não tinha ocupação? Então, já se ocupavam áreas no interior, mas não existia necessariamente um povo que ficava efetivamente lá, não existiam pontos, né, de comércio, não existiam, né, assentamentos, grupos que eles permaneciam naquelas regiões. Então o agreste, o atual agreste, que seria essa faixa vermelha, e parte do sertão nordestino passa a ser ocupado nesse momento. Uma coisa interessante falar é que mais para frente vai ter a exploração de algumas áreas muito ricas da Chapada Diamantina. Isso é já no interior da Bahia, mas nós vamos falar disso aí depois, tá ok? Então existe essa condição. E aí,
essa região se tornou muito forte, principalmente por quê? Porque essa região vai passar a produzir um novo produto. No século XVIII, a gente vai estar lembrando aí que na Europa está ocorrendo um processo de revolução industrial. E uma das indústrias mais desenvolvidas na primeira revolução industrial, na primeira fase ali, certo? Vai ser a indústria têxtil. E uma das matérias-primas essenciais para essa indústria é o algodão, né, que vai produzir tecido. E na região Nordeste era interessante ter esse cultivo, né, dava para ter esse cultivo, não só na região da litorânea, né, na zona da mata, mas também no agreste, no sertão. Então essa região ela vai ficar muito atrativa para a produção de algodão, voltada diretamente para o mercado externo. Então eles vão produzir algodão para vender, para exportar. Diante disso tudo, o que vai acontecer? O Nordeste começa a criar uma certa conexão já no século XIX, um desenvolvimento. Por quê? Era necessário sempre levar produtos das áreas de interior para o litoral para poder exportar. Por quê? Os produtos lá, como o algodão, a própria cana também, eram vendidos para a Europa. Não era muito para ficar aqui, a maior parte era para exportar. Então era necessário existir uma conexão entre o interior de produção, né, e as cidades portuárias, cidades que tinham condição para exportar esse produto. Então, começa a ser criado no Nordeste um sistema de ferrovias que vai conectar várias áreas do Nordeste. E isso vai possibilitar a criação de novos centros urbanos, novas áreas portuárias, novos centros de exportação e novos centros urbanos. Por exemplo, a cidade de Fortaleza, ela tem sua origem nesse processo, assim, sua intensificação na ocupação da região vai ser por conta desse processo. Já no século XX, o processo de industrialização brasileiro vai interferir muito na economia do Nordeste. Por quê? Diante de um processo de industrialização onde o papel da agricultura começa a se tornar mais secundário e o da indústria se torna mais importante, o que vai acontecer? Cada região vai começar a tomar seu espaço. A indústria grande desenvolvida principalmente no Sudeste e o Nordeste vai ficar responsável principalmente pela produção de matéria-prima e bens primários na estrutura básica da cadeia. Então o que vai acontecer? Até ali no início do século XX, ali no meados do século XX, você vai ter o Nordeste basicamente fornecendo matéria-prima. Hoje já existe um processo de industrialização muito interessante no Nordeste, mas nós vamos falar isso na aula de aspectos econômicos. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.